É esse pedacinho de Abacuque que o autor de Hebreus está citando, esse finalzinho aqui. Porque certamente virá e não tardará. Você pega esse pedacinho de Abacuque 3, do finalzinho do versículo 3, e você vê o autor de Hebreus citando esse pedacinho, o finalzinho do versículo 3, aqui no versículo 37 de Abacuque 10. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Só que você nota que existe algo estranho aqui. O que existe de estranho aqui? Bem, aqui em Abacuque está dizendo que a visão que Deus estava dando para Abacuque iria vir logo. É isso que o texto está dizendo aqui em Abacuque. Abacuque está dizendo, o Senhor respondeu, aí olha o versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que? Jesus? Não, a visão. A visão virá. O cumprimento daquilo que Deus está para dizer. A visão que eu estou passando para você, ela vai se cumprir, ela virá, ela não tardará. Mas o que faz o autor de Hebreus? Ele pega esse pedacinho de Abacuque, que fala sobre a visão que Abacuque iria receber, que era a visão acerca da punição dos ímpios, e aplica esse pedacinho a Jesus. Em vez de ele falar assim, olha, a visão de Abacuque virá, não, ele fala, olha, Jesus virá. Ele muda um pouquinho o texto, é complicado isso, né? Ele muda um pouquinho o texto e diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, ele não fala visão, não fala visão lá de que mencionada por Abacuque, ele fala ele fala uma pessoa, não é uma visão, é a pessoa, aquele que vem virá e não tardará. Que pessoa é essa? É Jesus. Então ele pega o texto de Abacuque que fala sobre uma visão que viria e se cumpriria, e ele pega esse texto e fala e usa esse texto para falar sobre a vinda de Jesus. Pode fazer isso? Pode mudar o sentido de um texto? É possível fazer isso? Bem, muita gente faz isso. O autor de Hebreus fez. Pastor, mas não pode. Realmente não pode. Você não pode pegar um versículo, seja ele qual for, e você mudar o sentido dele. O escritor Abacuque falou, olha, a visão, Deus falou para Abacuque, né? Olha, a visão que eu vou te dar, da punição dos assírios, dos ímpios, essa visão virá e não tardará. O autor de Hebreus pegou esse pedacinho e, em vez de falar sobre a visão, falou sobre Jesus. Olha, Jesus virá e não tardará. Pode mudar o sentido de um versículo? Resposta? Não. Então, como que o autor de Hebreus fez isso? Bem, a única explicação que nós temos é a seguinte, olha, Deus, quando ele moveu os autores bíblicos, ele deixou que os autores bíblicos fizessem esse tipo de uso do Antigo Testamento, mostrando que um versículo do Antigo Testamento pode ter um sentido adicional. Esse sentido adicional nós não poderíamos descobrir por nós mesmos, mas o autor de Hebreus, movido por Deus com o Espírito Santo, movendo esses homens para que eles escrevessem textos inspirados, o Espírito de Deus conduziu o autor de Hebreus para que o autor de Hebreus percebesse nesse texto um outro significado, que nós não conheceríamos se o autor de Hebreus não apontasse isso. Então isso é uma habilidade somente dos escritores bíblicos que estavam sob a inspiração divina. Nós não podemos fazer isso. Eu não posso pegar um versículo da Bíblia e mudar o sentido dele. Nenhum pastor pode fazer isso.
Nenhum estudante de teologia pode fazer isso, nenhum crente pode fazer isso. Por que os escritores do Novo Testamento fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles estavam debaixo da inspiração divina. Então eles puderam atribuir sentidos que o texto não tinha originalmente, eles puderam atribuir sentidos diferentes que o texto original não tinha, eles puderam fazer isso porque estavam debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo que os movia enquanto eles escreviam esses textos. Então, esse é o motivo pelo qual o autor de Hebreus faz isso. Mas você não pode fazer isso. Você não pode pegar um versículo do Antigo Testamento e dar outro sentido para ele. Tem gente que faz isso. E não pode. Não pode por quê? Você não está debaixo da inspiração divina. Você não é um escritor bíblico. Você não é alguém que está debaixo do poder do Espírito Santo que confere inerrância, infalibilidade ao que você escreve. Você não pode fazer isso. Mas o autor bíblico não. Ele estava sob a inspiração divina, ele pôde fazer isso. Então ele pegou um texto que falava sobre a vinda da visão de Abacuque e ele deu a esse texto um sentido diferente. Ele deu a esse texto o sentido em que o texto fala da vinda, não de uma visão, mas de uma pessoa, aquele que vem. O autor de Hebreus até acrescenta um artigo aqui para mudar o sentido, dizendo, olha, aquele que vem virá, que é, nós sabemos, Jesus.